No tiro, pescador e passarinheiro. Olha aqui, gente, vou só dar algumas informações. Domingo, jogo Vasco e Corinthians vai acontecer em Itaquera e com público. Alguma novidade nisso? Porque você achou que o Corinthians ia jogar sem público? O Corinthians foi julgado hoje. Ele tinha perdido o mando de um jogo. Só que a CBF ela tem feito uma prática de inversão, de colocar em outra praça, 100 quilômetros. Então o que ela faz? Ela faz do estádio do clube, mas sem torcida, quando a punição é por torcida. Só que o Corinthians ele foi julgado por injúria racial contra o goleiro do Palmeiras. E aí é uma coisa, realmente, eu vi o julgamento, e assim, é um negócio que não dá muito para entender. Porque a pena do Corinthians vai ser cumprida só no jogo do dia 10 de maio contra o São Paulo. Então, domingo, público normal. O Corinthians recebeu R$80 mil de multa e mais o fechamento do setor oeste inferior como punição por injúria racial. Então, quer dizer, você pode xingar os outros. Isso é um incentivo, né? Não, é isso, cara. Você então faz o seguinte, pode xingar à vontade, porque você vai fechar só uma. Então é o seguinte, São Januário, o Vasco não faz isso, mas vamos lá, fecha social. Mas o resto tudo vai estar. É que nem aquela história, você lembra do Daronco, Vasco e São Paulo? Sim. Que a torcida do Vasco começou, ei, Daronco, vai tomar caju. O Daronco parou o jogo. Daronco parou. Não, desculpa. A galera começou a gritos homofóbicos, o Daronco parou o jogo. Parou, segurou. Aí, bom, gente, vamos ter que parar, senão vai interditar. Não, beleza. Aí começou, daqui a pouco a galera, ei, Daronco, vai tomar caju. O Daronco olhou assim pro Luxemburgo, Daronco, tomar caju pode, né, porra? Não tem problema não, né? Pô, meu irmão, tá nessa, né? Tá nessa vibe. Tá muito chato. Porra, cara. Então o Corinthians foi punido, né? E o tribunal, que foi malzinho com o presidente Pedrinho, com o Corinthians foi bonzinho, porque o Mateuzinho lateral tinha 4 jogos de suspensão, baixou para 2, e o goleiro Hugo Souza, que tinha 2, baixou para 1. E tinha uma punição do drone, que chegou lá com um bonequinho de pelúcia para sacanear o Palmeiras. O Corinthians foi absolvido. Quer dizer, tudo tranquilo. Não é novidade. O Corinthians vai ter um espaço de 10 mil lugares interditados. Um estádio de 48.905 espaços, 10 mil interditados. Quer dizer, é um negócio assim. Então, domingo, teremos Vasco e Corinthians jogando em Itaquera. Faz muita diferença se o Vasco estivesse sem torcida? E aí, claro Nelson, que faz. Com a torcida do Corinthians fora ou não? Tem que ganhar de qualquer maneira, mesmo com torcida, Nelson? Mas faz diferença. Faz. Se fosse estádio vazio, era melhor? Muito melhor. A torcida do Corinthians faz uma diferença. É a mesma coisa de jogar em São Januário, pô. Com a torcida do Vasco. Todo mundo que vai pra lá sabe que não joga só contra os 11 jogadores, nem os reservas. A torcida é o jogador mais importante, é o principal. E assim é do Corinthians, do início ao fim. É igualzinho. Meu irmão, torcedor do Corinthians, eles assumem que a torcida mais bonita... O Neto, pô. O Neto é corintiano. Ele assume que a torcida mais bonita e a maior é a do Vasco. Sim. Gente, publicamente. E o mais importante dessa decisão aí, que nós podemos observar agora, tem quantos anos que o Vasco não ganha do Corinthians lá? Em São Paulo, 18 anos. A última vitória foi em 2007. O Corinthians pega quem? Pega eles. É porque você não vai estar semana que vem aqui, mas 2-0 Vasco. Tomara. Domingo? 2-0 Vasco. Eu aposto. Tá, vamos quebrar esse tabu aí. Renato é o cara de estrela e ele é danado. Se faz o primeiro gol lá, a torcida vai ver. Então, peraí que eu já vou levantar a primeira polêmica. Porque do outro lado estará o ex. Bota a foto aí do Fernando Diniz, por favor. Primeiro jogo de Diniz, 60 dias completados hoje. Ele foi demitido no dia 22 de fevereiro, depois de perder o Fluminense. 60 dias hoje. Chico, Érico, quero ouvir de vocês. E aí? É vantagem pra ele conhecer, porque esse elenco aí, ele conhece todo mundo. Todos os caras ele indicou. Sabe se os caras comem arroz, feijão, se os caras não gostam de gelatina na sobremesa. Sabe a porra toda. Faz muita diferença, Chico? Flávio, o Diniz, ele não tá fazendo aquele jogo que ele fazia no Corinthians, não. É, né? É o Nil Diniz. Não tomou um gol ainda. Porra. Ele não tá com aquele negócio de saída de goleiro, aquelas coisas, não. Pelo menos os jogos que eu vi do Corinthians não tá, não. Entendeu? Mas eu acho que isso não influi, não, Flávio. Não? Não, mas ele conheceu o Vasco muito, não é? Sim, mas todo mundo conhece todo mundo hoje em dia, cara. Entendeu? Né? Tu não conhece como e o Roberto joga? Quem joga? Entendeu? Hoje em dia não... Não, mas eu digo assim, como dica, hein, Nelson? Chegar assim pro centroavante. Apesar que o Corinthians pegou o Vasco agora recente também, né? Todo mundo tem um pouquinho de vingança. Influencia, sim. Jogadores do Vasco... Mas não, é, eu ia dizer, pro Vasco 90% não se dava bem com ele, influencia. Ele sim, não vai encontrar esse negócio, porque eu conheço. Os caras vão dar a vida. É o jogo da vida dele. O Nuno Moreira deve estar com muita vontade de jogar esse jogo, você vai ver, a maioria... Gente, de 90% a 95% do plantel não se dava bem com o Diniz. Você tem noção do que é isso? Do Thiago Mendes, uma notícia que preocupa neste momento é que o jogador não treinou no dia de hoje no CT Moacir Barbosa e ele acabou sendo substituído na partida contra o Paysandu
sentindo algumas dores. Trazendo no detalhe da informação, Thiago Mendes vira dúvida, não treinou com o grupo, o capitão vai ser avaliado neste sábado, ele sentiu um incômodo na coxa após a partida ali contra o Paysandu, vai ser avaliado, e a informação se o Thiago Mendes vai ou não vai ser utilizado, ser relacionado para a partida. Claro, o Thiago Mendes é muito importante, é um jogador, um fator, um dos principais jogadores do Vasco hoje, é o capitão Cruz Maltino, e a gente vai ter essa informação neste sábado, mas de última hora acaba que o Thiago Mendes virou dúvida para esse jogo. Vou falar agora um pouco sobre mercado da bola, porque nesse momento o Vasco já começa os trabalhos em preparação para as contratações da janela do meio do ano. Sabemos que, inclusive, o próprio Renato Gaúcho, junto ao departamento de futebol, ao Admar Lopes, já vem monitorando alguns jogadores. E no detalhe, uma informação do nosso amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco já começou a se movimentar nos bastidores em busca de reforços para a sequência da temporada. A diretoria trabalha, obviamente, com uma certa cautela, mas sabendo das necessidades do Vasco, principalmente para a sequência da temporada, as competições da Copa do Brasil, da Sul-Americana e principalmente do Brasileirão. O Renato já falou sobre o Vasco ter hoje ainda um plantel reduzido, e uma das prioridades do Vasco desde a última janela é a contratação de um volante, junto ali com as mesmas características do Thiago Mendes, seja aquele pitbull, aquele cara que ajuda na marcação, na construção. Claro que hoje, nesse setor do Vasco, você tem o Cauã Barros, você tem o Hugo Moura, o Tietê também faz essa função, tem jogadores também da base, o Matheus Carvalho, que está se recuperando de lesão, mas o Vasco entende, o Renato Gaúcho entende nesse momento a necessidade e a importância da contratação de um jogador que chegue para ser titular. E aí, um jogador que vem sendo avaliado internamente é o Gregory, do Al Rayyan. Gregory, para quem não lembra, é o jogador que foi campeão com o Botafogo em 2024 no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O Gregory tem essa característica, é um jogador que hoje tem 32 anos, na temporada pelo Al Rayyan ele tem 4 assistências e 2 gols, e tem um custo até considerado um custo-benefício, porque o Gregory hoje vale 4,4 milhões de euros, na cotação atual 23 milhões de reais, seria um jogador interessante para o Vasco investir na próxima janela. Por enquanto, a informação que se tem, o que eu posso trazer para você de informação é que existe um monitoramento da parte do Cruz Maltino. Não há nenhum tipo de negociação, até porque o mercado da janela ainda encontra-se fechado, mas o Vasco nesse momento trabalha com o seguinte planejamento: de se antecipar. O Vasco não quer chegar na janela do meio do ano e ficar tendo que disputar jogadores, leiloar jogadores, já quer chegar com um planejamento para poder contratar, e jogadores que cheguem para poder estar no 11 inicial, ser titular, jogadores que cheguem pronto. E o Gregory é um jogador que, inclusive, vale lembrar, ele foi para o Al Rayyan para substituir o Thiago Mendes. Ele foi, na época, um pedido do Arthur Jorge, ele foi nessa movimentação do mercado, ele foi para substituir o Thiago Mendes. Hoje é um jogador considerado importante, mas obviamente jogador querendo voltar ao futebol brasileiro, como por exemplo também o atacante que atua pelo lado esquerdo, o Vitor Sá, é mais um jogador que está atuando no Krasnodar da Rússia, e também será uma opção para chegar livre no mercado na próxima janela. Meus amigos do canal, sou mais Vasco News, e nesse sabadão, dia 25 de abril de 2026, véspera do jogo entre Vasco e Corinthians na Arena Neoquímica Arena, no campo do Corinthians, que, como o Flávio Dias trouxe a informação aí, vai jogar com sua torcida, como sempre, ele sempre sendo beneficiado. Corinthians, Flamengo, esses times têm essa mídia, atrás deles. A CBF ajuda muito esses times, o STJD, e com isso o Vasco vai jogar contra eles com torcida. Mas tudo bem, o Vasco tem totais condições de ganhar lá dentro da casa deles, porque não é nenhum bicho-papão, não é nenhum time extra sério, não é nenhum time galáctico, e dá para vencer, basta ter postura e mentalidade forte. Mas falando de mercado da bola, o Jonathan Santos trouxe aí a informação sobre o Gregory e Vitor Sá, que podem chegar ao Vasco agora no meio do ano. E eu queria trazer mais um jogador que eu acho interessantíssimo, e como o Al Rayyan está passando por um momento complicado lá no Emirados Árabes, que é um negócio de guerra, essas coisas, o Roger Guedes seria um excelente jogador para o ataque do Vasco, um jogador experiente, com passagem até pelo Corinthians mesmo, tem boas referências, jogador que já ganhou títulos, então acho que seria uma boa contratação. O que você acha, torcedor? Seria uma boa contratação, Roger Guedes, ou você acha que é muito sonho? O Vasco não tem condições de contratar? Porque eu acho que tem totais condições, principalmente se o Vasco for vendido mesmo, a SAF chegar aí, dá para fazer investimento. O Gregory seria uma baita contratação. Acho que o Vitor Sá chega assim para brigar na posição ali. Acho que chegaria até para ser titular pelo futebol que ele apresenta lá no Krasnodar, e também saiu daqui do Botafogo apresentando. E o Roger Guedes
brigaria e chegaria com peso para ser o centroavante do Vasco. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Para mim é uma excelente notícia se conseguir concretizar. O Vasco se antecipou no mercado, trazendo esses jogadores e que vençam amanhã contra o Corinthians na Arena Neoquímica Arena. Não é isso, rapaziada? Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino da notificação. Valeu, fui!